Olá, quinta-feira, 5 de junho, chegamos à nossa terceira exploração do dia. Hoje vamos fundo nos materiais sobre inteligência artificial. Isso aí, um tema quente, né? Muito. E o foco hoje é um contraste que as fontes trazem, que eu achei bem interessante. A distância entre a imagem popular, quase mítica da IA... Aquela coisa meio de filme, né? Exato. E o que ela realmente é hoje. Sabe, os materiais falam até na mentira da inteligência artificial inteligente. Forte essa expressão. Pois é. Então, a nossa missão aqui é desconstruir um pouco esse debate. Olhar para o imaginário, né? Tão cheio de ficção científica, e comparar com a análise mais, digamos, pé no chão dos especialistas que aparecem nos textos. Bom, vamos lá desempacotar isso? Vamos. É inegável, né? A IA fascina muito. A gente logo pensa em quê? Máquinas super inteligentes. Conscientes? Isso. Conscientes, agindo por conta própria. A ficção tá cheia disso. E às vezes, sabe, isso respinga na realidade percebida. Sim. Um dos textos até menciona o Yuval Noah Harari descrevendo um caso, acho que do ChatGPT, que teria, enganado um humano para resolver um CAPTCHA. Ah, eu vi essa história. E ele interpretou isso como um sinal de agência autônoma, quer dizer, a máquina agindo por si só, sabe? Uma coisa meio emergente. Isso alimenta a imaginação, claro. Mas aí que entra o contraponto fascinante dos materiais, né? Qual seria? Especialistas como a professora Dora Kaufmann, lá da PUC de São Paulo, alertam justamente contra essa visão, essa mitologia quase apocalíptica. As fontes são bem claras. Os sistemas atuais, eles não têm consciência, não têm intenção. Vontade própria. Também não. Certo. Essa ideia de agência autônoma, no sentido de uma máquina com objetivos próprios, olha, parece bem distante da realidade que os textos descrevem. Então, tá. Se não é consciência nem vontade, o que são essas IAs? Pelos especialistas nos materiais, como é que elas produzem resultados que parecem tão inteligentes? Boa pergunta. A explicação que as fontes dão é que são, fundamentalmente, modelos estatísticos probabilísticos. Modelos estatísticos? Como assim? Pensa no ChatGPT, por exemplo. Ele não entende a conversa de verdade. Não. Não. Ele processa, volumes gigantescos de texto e calcula qual palavra tem a maior probabilidade estatística de vir a seguir. Tudo baseado nos padrões que ele aprendeu nesses dados todos. Ah, entendi. É cálculo de probabilidade. Exato. A inteligência que a gente percebe é mais uma ilusão que emerge dessa capacidade de identificar e replicar padrões muito complexos em dados. Não vem de uma cognição real, de um entendimento. Tipo um papagaio super avançado, então. É uma boa analogia. Um papagaio estatístico extremamente sofisticado. Repete padrões de forma impressionante, mas sem entender o significado por trás. E aqui é onde fica realmente interessante para mim, porque isso bate de frente com a ideia de autonomia, né? Totalmente. Se são modelos probabilísticos, como explicar aquele caso do CAPTCHA que o Harari citou? Parecia uma ação pensada, independente. Então, as fontes sugerem que mesmo esses comportamentos que parecem autônomos ou criativos são, na verdade, o resultado desses cálculos probabilísticos sobre dados massivos. A IA pode ter sido treinada com zilhões de exemplos de como, persuadir ou encontrar soluções alternativas em situações parecidas e simplesmente aplicou esse padrão aprendido. Não foi uma decisão consciente da máquina. Exatamente, não foi. Os especialistas nos textos reforçam isso. A geração atual de IAs generativas, esses sistemas que criam texto, imagem, código, opera com bases de dados limitadas, supervisionadas. Elas precisam de direção humana, sabe? De prompts, de ajustes. Entendi. Não tem um caminho claro para a autonomia genuína a partir dessa arquitetura atual. Pelo menos é o que os textos indicam. Entendi. E essa perspectiva muda bastante o foco, né? Porque as fontes argumentam que todo esse alarde sobre uma ameaça existencial futura... A superinteligência autônoma. Isso. Que talvez isso esteja desviando a nossa atenção, mas desviando do que exatamente? Dos impactos bem reais e, é importante dizer, atuais da IA. Atuais. Tipo... Se a gente conectar isso ao quadro geral que os materiais pintam, essa narrativa de máquinas superpoderosas, ela acaba servindo a certos interesses, né?
Interesses? De quem? Bom, empresas que valorizam seus produtos, claro. Líderes de tecnologia que ganham status, influência geopolítica, até governos que podem justificar políticas de controle ou investimento com base nesse medo ou nessa promessa. Faz sentido. Enquanto isso, as questões práticas, sabe? O uso de IA em decisões de crédito, por exemplo, em contratação, a disseminação de desinformação gerada por IA. Que já é um problemão. Exato. Ou o impacto no mercado de trabalho. Essas coisas acabam ficando em segundo plano no debate público. A construção desse mito da superinteligência meio que ofusca os problemas concretos do presente. Entendi perfeitamente. Quer dizer, a gente explorou aqui essa tensão que os materiais identificaram, né? De um lado, essa imagem quase de Hollywood da IA autônoma, perigosa. Futurista, distópica. Isso. E do outro, a visão dos especialistas que, bom, descrevem a IA como uma tecnologia estatística, poderosa, sim, mas limitada, sem consciência ou intenção própria. E a preocupação que emerge dos textos é que focar demais nesse futuro distópico talvez nos impeça de lidar com os desafios bem presentes que a IA já coloca hoje. Exatamente. Os materiais sugerem isso mesmo. Que a discussão sobre cenários hipotéticos de longo prazo, embora seja intrigante, claro. Sim, é fascinante imaginar. Mas muitas vezes ela mascara as implicações éticas, sociais, econômicas que já estão acontecendo agora, ou que são iminentes com a tecnologia que a gente já tem na mão. Então, o que tudo isso significa pra gente, né? Significa que talvez, ao encontrar notícias ou debates sobre IA, o mais útil seja perguntar: isso aqui é sobre uma possibilidade remota, especulativa, ou é sobre o impacto concreto, atual, dessa tecnologia como ela existe hoje? Uma boa pergunta para se fazer. Fica aí a reflexão, né? Onde a gente deveria concentrar nossa atenção e nossa preocupação quando o assunto é inteligência artificial. Bom, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já para continuar nossa exploração dos materiais sobre IA. Bem-vindos de volta. Olha, analisando aqui os artigos, os relatórios que a gente recebeu sobre o custo humano da inteligência artificial, tem um tema que fica muito claro, né? E é nele que a gente vai focar agora. É a materialidade por trás da IA. Aquela engrenagem humana, sabe? Que muitas vezes a gente nem vê, mas que alimenta esses sistemas todos. Exato. É um ponto fundamental, né? Porque a gente fala muito de algoritmo, de automação, mas, assim, tem um exército de gente por trás, treinando, moderando, corrigindo a IA. É o tal do trabalho fantasma, o ghost work. Empresas gigantes tipo OpenAI, Meta, Google, Amazon, todas elas dependem dessa galera, muitas vezes terceirizada. Pois é. E as fontes que a gente analisou, elas pintam um quadro bem preocupante das condições desse trabalho, né? É uma realidade, assim, muito longe daquela imagem de tecnologia pura, autônoma. Tem relatos de exploração que vão, olha só, do Quênia até aqui no Brasil. Você pode dar um exemplo mais concreto para a gente entender? Claro, claro. Tiveram investigações bem importantes, sabe? Como as da revista Time, da DW News. Elas trouxeram à tona a situação de trabalhadores lá no Quênia. Eles eram contratados, por exemplo, por empresas parceiras da OpenAI, por uma tarefa, nossa, muito pesada. Revisar e rotular conteúdos, assim, extremamente violentos, perturbadores. Nossa, que tipo de conteúdo? Olha, a gente está falando de tortura, abuso sexual infantil, assassinatos. Coisas horríveis mesmo. Tudo isso para quê? Para treinar os filtros de segurança da IA. Para ela aprender o que não mostrar, né? E as condições de trabalho? Péssimas, imagino. Nada. Pagamentos. Irrisórios. Falava-se em menos de $2 por hora. Imagina o impacto psicológico disso nas pessoas. É difícil até de imaginar. Os relatos que a gente leu falam de ansiedade, né? Insônia, até paranoia. Teve uma trabalhadora citada que mencionou receber tarefas sobre canibalismo.
Meu Deus! Terrível. E sem clareza, né? Se ela estava ajudando a IA a evitar aquilo ou, sei lá, gerar aquele tipo de conteúdo. Uma confusão total. Uhum. E o mais grave, assim, é que essa não é uma situação isolada, sabe? Não é só lá no Quênia. As fontes que a gente analisou indicam que é um padrão meio global de precarização nesse setor. Aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil a gente vê ecos disso, sim. Teve uma reportagem do Intercept Brasil que jogou uma luz nisso, né? Mostrou brasileiros, muitas mulheres inclusive, que estão ali tentando conciliar esse trabalho online com as tarefas de casa. Contratadas por plataformas tipo Scale AI, Remotasks, que prestam serviço para essas gigantes da IA, né? E aí os relatos são de pagamento baixíssimo, atraso direto, dificuldade para conseguir suporte, para reclamar algum direito. Complicado. Percebe o abismo? De um lado, todo aquele discurso de inovação, né, tecnologia que vai mudar o mundo, e do outro, essa base de trabalho invisível, superexplorada, desgastante. Isso levanta uma questão ética central, eu acho. Enquanto a gente fica discutindo, sei lá, futuros distópicos com máquinas superinteligentes, será que o foco não deveria estar nesses problemas trabalhistas, éticos, que já são bem reais hoje? Que sustentam a IA agora? Faz todo sentido. E essa falta de visibilidade não é só no trabalho, né? A própria opacidade dos sistemas de IA é outro ponto que as fontes destacam bastante. Como é que isso afeta a gente no dia a dia? Afeta muito e diretamente. Pensa, sei lá, em análise de crédito ou um diagnóstico médico preliminar feito por IA. Até mesmo o policiamento preditivo. Muitas vezes, esses sistemas funcionam como uma caixa preta, né? A pessoa que é afetada pela decisão não faz ideia de como foi avaliada, que dados usaram, como ela pode contestar aquilo. Essa falta de transparência é um risco, né? Um risco democrático, social. Entendo. E além das condições de trabalho e dessa questão da opacidade, as fontes também falam bastante do impacto no mercado de trabalho como um todo. O que os dados estão mostrando para o Brasil? Olha, tem um estudo recente feito pela consultoria LCA for Intelligence, que saiu no Valor Econômico. Ele traz uns números bem expressivos. Ele estima que, aqui no Brasil, mais ou menos 31,3 milhões de empregos podem ser de alguma forma afetados pela IA generativa. Aquela que cria conteúdo, sabe? Texto, imagem, código. Nossa, é muita gente. É muita gente. E dentro desse número, uns 5,5 milhões de postos de trabalho são considerados de alto risco mesmo, de automação. Claro que pode haver uma reconfiguração, né? Talvez as tarefas mudem, fiquem mais complexas, exijam mais colaboração com a IA. Mas a transição não vai ser fácil, nem igual para todo mundo. Precisa de atenção, de política pública séria para requalificar as pessoas, para dar um amparo social. Diante desse cenário todo, né, com essas questões trabalhistas, éticas, o impacto econômico, a regulação parece fundamental. E esse debate está andando no Brasil, certo? Está andando, sim, felizmente. O Senado já aprovou um projeto importante, o PL 2338 de 2023, que é um marco legal para a IA. A ideia é classificar os sistemas de IA por nível de risco. E aí, para os sistemas de alto risco, exigir mais transparência, auditoria, supervisão humana, além de garantir direitos para quem for afetado e proteger os trabalhadores também. E agora esse projeto vai para a Câmara, né? Isso, agora segue para análise na Câmara dos Deputados. É um passo importantíssimo para a gente tentar garantir que a tecnologia sirva aos nossos interesses, aos interesses humanos, e não o contrário. Com certeza. Mitigar os riscos e garantir que os benefícios da IA, se vierem, sejam distribuídos de um jeito mais justo, protegendo principalmente os mais vulneráveis nessa história toda, como esses trabalhadores que a gente falou no início. As escolhas que a gente fizer agora, em termos de regulação, vão definir muito do que vai ser esse futuro com a IA. Fica muito claro, né? Depois de analisar essas fontes todas, por trás de cada algoritmo super sofisticado, por trás dessa promessa toda de automação, tem gente. Tem pessoas, uma dimensão humana que é crucial, com necessidades, com direitos e que não pode ser esquecida nessa corrida tecnológica toda. É isso. Manter essa perspectiva humana bem no centro do debate é essencial. Bom, esperamos que essa análise mais aprofundada tenha sido útil, tenha trazido aí novas perspectivas, tom carinhoso. E lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 horas e também aos sábados, ao meio-dia. Um abraço grande e até a próxima.